A paz do Senhor Jesus, me chamo Fernanda, este é o canal Diário de uma Profene e hoje nós estamos aqui no Manaim Domingos Martins em um encontrinho com as nossas professoras. E estou muito feliz que nós podemos estarmos aqui gravando esse vídeo para participar, para mostrar para vocês um pouco da nossa realidade enquanto professoras. Aqui nós temos gente de todo lugar, né? Tem gente do Nordeste, tem gente do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo. Então, eu acho que vai ser muito bacana e muito enriquecedor para nós podermos dividirmos as nossas experiências juntos. Bem, o objetivo desse encontrinho é justamente isso, a gente dividir as nossas experiências como professoras, né? Vou começar falando assim por mim, que eu fui levantada professora com 16 anos de idade e quando eu fui levantada para ficar no lugar da minha mãe, que minha mãe era minha professora e nisso logo quando eu fui levantada, por ser muito nova e muito imatura, eu não tomei posse da minha função. Eu literalmente só dava aula, eu não me dedicava. Até que teve um dia que uma irmã da igreja, ela teve um dom espiritual. Nesse sonho, o Senhor mostrou para ela que eu fazia trabalhos manuais de crianças, bebê, essas coisas, que eram tão bonitos que as pessoas queriam até comprar. Eu falava, mas eu estou fazendo da igreja. Aí depois daquele momento eu senti o temor do Senhor caindo sobre mim, no sentido assim de que, não, o Senhor quer que eu me dedique mais. E ali eu, novinha, né, uma menina de 16 anos, comecei então a me dedicar, foi que eu comecei a gente fazer as atividades, tudo da CIA. E desde então esse trabalho tem sido parte da minha caminhada com o Senhor, né, da aula, das crianças. Tantas vezes nas aulinhas o Senhor fala com a gente primeiro, né? Então, onde eu moro no estado de Mato Grosso, né, nós temos menos igrejas, mas sou um povo muito valente. E às vezes, quando tem um aluno, eu estou feliz. Quando tem 10, eu estou mais feliz ainda. E o importante é que nessa trajetória o Senhor me levou a conhecer vocês, para eu poder dividir um pouco desse carinho e desse amor por esse trabalho da CIR. Eu queria também ouvir também um pouco do testemunho de vocês sobre o trabalho da CIS, como que foi o chamado de vocês como professora? Eu acho que eu posso começar falando. A minha mãe também é professora e ela deu aula para todas as classes, então eu sempre acompanhei ela. E o Senhor deu vários dons nesse sentido de que eu seguiria o mesmo caminho da minha mãe, mas também porque muito nova, não tomei posse. E um dom muito especial foi que quando eu morava no espelho, eu via minha mãe, refletia ela. E aí, deu sem entender, né? Os irmãos interpretaram ali de que eu seguia o mesmo caminho da minha mãe. E aí o tempo passou e no metade do ano passado eu fui levantada como professora. O pastor falou, eu vejo seu interesse com as classes, sua mãe já conversou comigo, a igreja inteira sabe, então assim, esse é o momento que o Senhor revelou que está na hora de você assumir. E aí é uma responsabilidade muito grande. E agora, em março, eu já faço período de louvor em uma das classes. Então, assim, foi um desenvolvimento rápido, mas o amadurecimento espiritual também contou muito, assim. Mas eu também foi depois de muito tempo que eu fiquei batendo ali. Pai, eu não tenho essa responsabilidade, essa maturidade, né? A gente demora a entender que o Senhor quer que nos algo pra gente, né? E você, Lara, que você foi chamada de professora? Então, eu fui chamada professora, eu também, minha mãe também é professora. Eu sempre esperava minha mãe falar que um dia eu quero ser professora, até que Deus me chamou, não foi muito tempo, eu tenho uns 2 anos atrás, mas de fato eu só vim exercer a função de professora agora, porque assim que o Senhor me chamou, eu comecei a participar das aulas, para poder ver como que era, né, para gente ter aquela experiência com as professoras que estavam lá. E aí, para mim, no caso, eu tenho uma filha hoje que ela tem 1 ano, mas antes dela eu tive uma gravidez que eu vinha perder. E todo mundo da igreja sabia, as crianças sabiam, e isso, quando eu perdi, me impediu de estar nas classes que as crianças perguntavam. E aí aquilo me impediu, então eu preferi entregar a função. Aí até que veio a AXA, né, a gravidez da AXA, e aí eu voltei a querer realmente voltar para estar na classe. Só que de fato eu queria ter a minha experiência com o Senhor, porque o pastor veio conversar comigo, perguntando se eu tinha vontade de estar como professora e tal.
que eu passei pelo livro de depressão, o Senhor, sim, Deus é maravilhoso, mas eu queria de fato também experiência. Até que, há pouco tempo atrás, eu tive um sonho, até compartilhei com vocês. E eu tive esse sonho, eu não sabia o qual desse Senhor, não sei, eu queria muito conversar com você, mas eu não sei se é o momento para eu conversar com você, ou se é ela a pessoa certa para eu conversar. E eu e a gente troca muitas mensagens. Só que às vezes a gente fica tipo assim, umas 2, 3 semanas sem falar. E a gente, normal. E a gente, tipo assim, tava nessa fase de 2, 3 semanas sem falar. E na mesma hora que eu perguntei ao Senhor, a Fernanda, no instante, veio falar comigo do nada. E eu falei, Senhor, se for um sinal, se for para falar com a Fernanda, me dê um sinal, eu não falar comigo. Eu falei, então, eu entendi que era para falar com você. E aí eu contei para ter o sonho, e a interpretação do sonho que a Fê me deu foi que eu realmente precisava retornar para a classe e que o Senhor realmente me chamar para a função como professor. E a Axis ninguém conhece a Axis, né? Se ela não estivesse aqui, ela ia ser o seu pedido. A Lari é professora de 003 e ela também está fazendo recursos, né? Está fazendo recursos. Inclusive, eu quero aprender a fazer a igreja que ela fez lá, achei linda. Obrigada por toda essa experiência. E as meninas novinhas, eu quero me conhecer de vocês também. Desde pequenininha, eu tinha revelado no meu aniversário, todo ano eu acho mesmo, e eu cheguei professora. Aí, desde então, eu sempre orava no Senhor, e quando foi o momento, né, eu assumi esse cargo. E aí, 2 meses atrás, o Senhor revelou que eu tinha inscrição, porque a gente mudou de igreja, porque eu tinha trabalho. Aí eu era bem carente de professora, porque uma professora só. A minha mãe também é professora. Então, ela foi dar aula também, e aí orou por mim na igreja. Aí eu assumi tem uns 2 meses. Aí, agora, no março, eu vou fazer da palavra e uma das aulinhas. E eu sou muito grata ao Senhor por estar estando essa muitas crianças, muitas festinhas, louvores, atividades. É uma experiência maravilhosa ver que elas estão aprendendo ali. É muito professora. Ai, que legal. E você, Dani? Ai, também sou filha de professora. A herança é muito É o passar legal. da herança, né? E hoje eu estou dando aula ali para a classe de 3 do 7. Para mim é emocionante, irmãs. Desculpe falar, mas o trabalho que envolve as crianças, que é maravilhoso. E a proporção onde chega, né? Eu comecei com as crianças, hoje eu sou professora de escaleta lá. Então eu dou aula para todas as classes indiretamente. E é uma bênção. E o fruto? Quanto mais a gente se dedica, mais a gente colhe o fruto. Hoje eu tenho uma filha que ela vai fazer 15 anos em março. Ela disse, mãe, eu desejo ser professora. Não é mesmo? Porque ela vê ali todo o trabalho, toda a madrugada acordada que eu faço, fazendo as artes dela. Mãe, depois sou eu. Então a gente já está indo aí para a 3ª geração, glorificando ao Senhor. E você? Quer falar um pouquinho? Então, primeiro, eu não sou filha de professora. Não sou, mas é assim, eu não queria ser professora. A Dani está ali, a gente havia conversado já. Foi. Ela falou para mim no aniversário de um dos sobrinhos dela, falou que eu tinha todo perfil de professora. E aí eu falei, não é para mim, porque eu achava que eu não sabia ensinar. E foi então que depois passou uns meses, né? E aí o meu pastor me chamou. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Não era nada demais. Ele falou, olha, você não mostrou que você estaria sendo levantada para professora. Para 0 a 7, né? 0 a 7. E aí eu falei, pastor, eu não sei como eu vou fazer, porque eu não sei ensinar. Ele disse, olha, o Senhor vai te ajudar. E estamos desde o meio do ano passado também nessa caminhada, e assim, eu não me vejo mais sem as crianças. Ai, que Realmente foi um presente para mim. E assim, uma coisa interessante que as meninas falaram, que a maioria são filhas de professoras. E a importância da nossa herança, né? Igual a Dani já falou que ela já vai para a 3ª geração. A Lari está passando essa herança prática. Não sei se alguma de vocês tem filhos, mas nós passamos, né? Vamos passar essa herança.
E mesmo gente que ainda não tem filhos, meninas, nós ainda não temos filhos, mas nós também passamos a herança, né? Amém. Eu sempre vejo as classes como a nossa herança espiritual. E hoje é muito legal, por exemplo, eu volto na igreja dos meus pais, onde eu morava antes de me casar, e eu vejo que eles eram pequenininhos, agora eles estão na classe dos adolescentes. E eu não estou preparada para eles, para ver eles crescendo. E eu fico tão feliz por literalmente eles estão crescendo na graça do Senhor, né? Eles estão entendendo aquilo que é obra do Senhor. E assim, eu queria ouvir da Beca um pouquinho assim, como que foi seu chamado e o que é essa professora para você? Ai, gente, eu também, igual a Emily, não queria ser professora. Não era algo que me cativava, assim. Eu sempre fui do louvor e tudo mais. Não era uma classe, a gente sempre tem aquela visão de, por exemplo, principalmente da minha região, né? Sempre tem aquela visão de, senhora que dá aula, sabe? E é muito forte isso lá no Nordeste. E aí, só que o Senhor começou a contar esse desejo do meu coração, de repente, assim. Não era algo que eu queria, não era espontaneamente que eu queria. Do nada esse desejo começou a brotar no meu coração. E o engraçado é que as crianças chegavam até mim, sabe? As crianças queriam se sentar perto, as crianças... Minha mãe falava, não, dá pra Rebeca porque a criança fica tranquila, mágica. E aí comecei a me envolver nesse trabalho, né, de montar lembrancinha. Minha mãe também é professora, então eu aproveitava ali a aula dela e falava, vamos fazer um recurso e tudo mais, porque ela é da primeira geração da professora, que não tem esse costume de fazer o que a gente faz, né? De montar a dinâmica, de fazer a lembrancinha, trabalhar ali com EVA. E aí eu aproveitava a aula dela e fazia uma lembrancinha ou outra, uma dinâmica ou outra. E aí... Como na minha região não é tão forte isso de jovem ser professora, então eu achava que eu não ia conseguir isso até eu casar. E aí o Senhor começou a revelar sonhos e visões para dentro da minha igreja. Inclusive, todo mundo que chegava na igreja achava que eu já era professora, só que eu não era. Mas para o Senhor já era. E aí chegou o momento, até que ano passado eu fui levantada professora. E aí a igreja inteira comemorou, sabe? Foi uma vitória da igreja, do corpo todo. E aí, só depois que eu sabia que os irmãos estavam entregando visões para o grupo de intercessão, dons, assim. Mas é uma bênção, assim. As crianças nos ensinam, eu sempre falo isso. A gente quer ensinar elas, mas acaba que a gente quer ensinar. Então, a gente tem... Eu tive muita experiência depois com as classes das crianças, porque elas amam o Senhor verdadeiramente. Então a gente vê que aquele amor puro, sabe, de glorificar, de cantar os louvores, então elas nos ensinam a ter a gratidão simples, né? A gratidão na simplicidade, é aquela glorificação que ela fala, não, Senhor, nós glorificamos por tudo, em nome de Jesus, amém. Aí você leva uma bênção, Senhor, tudo naquela criança. É tudo. Foi essa a minha experiência. Ai, que bem. E isso, pode falar, eu ia pedir para você falar. Porque como as irmãs comentaram, elas não tinham esse desejo. E eu, diferente delas, eu sempre tive desejo. Sempre. Eu via ali as crianças glorificando ao Senhor, cantando louvores, fazendo gestinho. E para mim, meu coração pulsava, sabe, de alegria. Eu queria fazer parte daquilo. Eu queria poder estar ali na frente com as crianças, louvando ao Senhor. Então eu questionava o Senhor, eu falava, Senhor, por que eu não posso ser uma professora de criança? E ali eu fui buscando, o Senhor foi aperfeiçoando a minha vida. E ali, quando eu fui levantada, para mim, ele foi a maior alegria. Glória a Deus. Eu realizei meu sonho de ser professora de criança, de poder estar ali com as crianças. Em todas as aulas, eu recebo uma bênção com as crianças, na evangelização, nos seminários, a gente poder estar ali, né, buscando ao Senhor. Então, para mim, foi a minha maior alegria poder ser levantada para ser professora de crianças, poder estar ali, né, exercendo essa função na obra do Senhor. Ai, que bem. Eu fico muito feliz por ouvir seu testemunho a ele. Porque eu sempre penso que o Senhor, ele coloca desejos no nosso coração quando é para realizar a boa obra. Eu tive um pastor que ele falava, não existe impedimento para a boa obra. E o desejar ser professor, o Senhor, ele coloca amor no nosso coração, né? E é um amor diferente. Eu queria ver sua experiência, sua experiência também. E depois a Marcele. Então, tem 3 anos que eu sou professora de crianças. Primeiro comecei como professora de
crianças e depois agora estou como intermediária. E eu tinha o desejo de ser professora, só que eu sempre falava, gente, ser professora vai atrapalhar o meu chamado no louvor. Aí eu falei, meu Deus, pra minha cabeça era um ou outro, né? E aí eu fui crescer quando fiz 15 para 16 anos. Uma irmã que era a minha professora de instrumentos, minha professora de crianças, enfim, ela ia casar e ela ia se mudar para outra igreja. E ela era responsável pelos instrumentos das crianças lá na minha igreja. E aí eu comecei a falar, começou o Senhor a tocar no meu coração. E, meu Deus, quem é que vai ensinar os instrumentos para as crianças? Aí eu fiquei pensando, falei, comecei a falar, fala, deixa eu te ajudar com as crianças na salinha antes do culto. Deixa eu começar. Ela, claro, vamos começar. E aí a gente começou, eu comecei a ficar com ela lá, estudar, aprender junto com ela. Até que eu fui para uma Naim de jovens. E a gente estava com orações de grupos de 4. E aí o pastor chegou e ele deu uma visão. Que ele viu o Senhor entregando para mim a função como professora. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei muito feliz. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. Aí, ela foi, né, essa professora, que era minha professora, ela foi e se mudou de igreja. E eu comecei a ensinar as crianças somente instrumentos, na salinha. Até que, acho que mesmo o testemunho dela, as pessoas vinham chegar, os irmãos, você é professora? Não, não sou. Porque lá na minha cidade, né, lá em Fortaleza, a maioria é levantada com 18 anos. E eu tinha 16 para 17. E aí eu falei com esse desejo, mas ela, não, com 18 anos dá certo, com 18 anos dá certo. E eu ensinando as crianças os instrumentos. Até que quando eu fiz 17, que foi o aniversário da minha igreja, o pastor disse, ó, a gente vai ter uma reunião antes do culto final. Eu falei, vai ter levantamento. Só que eu não entendi o que eu falei, não, acho que é para alguma irmã, acho que é para algum instrumentista, algum grupo de louvor. E aí, quando foi, aí o Senhor foi e me levantou como professora de criança, como grupo de louvor. E ali foi uma bênção, o Senhor falou que estaria me usando, e a partir dali foi muita experiência. Como falou, as crianças nos ensinam. E é uma responsabilidade muito grande, porque eu lembro muito das minhas claras, minha mãe também é professora. Eu cresci na igreja, então eu lembro o quão é importante as professoras na minha vida. Eu lembro das aulinhas, eu lembro de tudo que elas falavam, eu comentava, eu falava, gente, eu chegava na linha de adolescente, eu já estava assim, meu Deus, eu não falava, eu vou participar da aula. Na época que a gente amava receber lembrança de coração. O coração O casa da estante. E aí eu comecei a fazer lembrancinhas em cada aula. Meu Deus, as crianças sabiam de tudo, eu ia. Pronto, aí eu mudei de estado e tudo mais, o Senhor me levantou com professores intermediários. E aí, a partir dali, meu Deus, eu fui acho que foi a aula de... Uma última aula que teve. Acho que foi de... Não, foi umas passadas, acho. A palavra, né? É. E aí eu fui contar a história e eles tudo contando. Ah, filho pródigo. E aí eles tudo contando a história pra mim. Não tinha porque entender aquilo. E você vai aprendendo junto com eles. Essa última aula que teve, chegou um meninozinho lá na igreja e tudo mais, que ele é lá do estado. Só que ele é do interior e ele foi passar um tempinho lá. E aí falando, tia, porque a gente tem que valorizar a salvação, a gente tem que estar nos cultos, a gente tem que se apresentar. E aí você vai aprendendo junto com eles, e até às vezes aquilo que você esqueceu, o Senhor vai lembrando para as crianças e você vai sentindo. Então é um aprendizado mútuo, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, porque você vai estar formando aquelas crianças, os homens de Deus, sempre ali usando para formar aquelas crianças na primeira etapa da vida espiritual delas, Sim, né? É verdade. Então é uma responsabilidade muito grande e tem aprendizado muito experiente. E agora vamos ver a experiência da Marcele. Igual a maioria das minhas irmãs, minha mãe também é professora. E desde pequena, eu acho que eu nem lembro desde quando, assim, mas desde sempre eu fui professora. Só que eu ficava assim, Senhor, estou doida para fazer meus filhos para poder ser levantada. Porque na minha região eu percebi que eles já levantavam, assim, quando a pessoa já tinha um tempo, já tinha uma experiência, você nasceu na hora. Eles já costumavam levantar para as classes das crianças mais novinhas. Eu falei assim, quero muito. Aí eu ficava orando ao Senhor, sempre orei muito. E aí, quando eu fiz meus 15 anos,
eu tive um temor muito grande. Falei, Senhor, eu quero muito, mas eu acho que eu estou preparada. Tipo, não, porque é muita responsabilidade. Eu sempre lembrava das minhas professoras, da herança, dos ensinos, do testemunho que elas davam para mim. Eu falava assim, eu acho que eu não estou pronta para dar esse testemunho para as crianças. Eu não acho que eu talvez vá conseguir exercer um trabalho tão bom quanto das professoras que eu tive. E aí, desde sempre foram sendo muito idosos comigo, professor, e eu sempre falava assim, eu passou, não tá? Agora não estou preparada. Passou não. Só que eu vivi um momento muito delicado assim, na minha saúde. E no final do ano passado, eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu acho que eu estou pronta para poder fazer isso. Glória a Deus. E se for da sua vontade, eu lembro que eu tinha falado assim, eu acho que vai ser hoje, Senhor. E assim, não era curso especial, não era nada. Eu falei, Senhor, se for da sua vontade, e se o Senhor vê que eu já estou pronta para esse trabalho, me levanta para ser professora, porque eu quero realizar essa obra. E aí, no meio do dia, a gente foi levantar, né, para ler a palavra. Porque na minha igreja não tinha professora, não tinha nenhuma. A gente foi levantar para ler a palavra. E aí o pastor leu aquele versículo de... Geralmente eles leem levantamento, então eu estava assim. Desde sempre assim, eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia. E eu falava assim, Senhor, mas como é que eu estou pronta, mas como é que eu vou fazer? Foi até um vídeo do Fernando que ela falava que a Bíblia tinha que ser nossa melhor amiga. Eu falava assim, Senhor, como é que eu vou ensinar se eu não tenho, eu nunca tive tanta facilidade assim. Só que aí eu comecei a ler os livros, né, que tem aqui na igreja, até o livro de Ruth, que eu comecei. E depois disso, eu nunca mais parei, todo dia eu leio um pouquinho, eu consegui estudar. E assim, o Senhor tem operado muito nas aulas, aumentando as crianças que antes eram um pouquinho, agora tem uma quantidade bem maior. Então assim, o Senhor tem operado bastante. Glória a Deus. E você? A minha mãe, ela é uma criança. Então, desde pequenininha, eu sempre tive contato com o trabalho, com a dedicação dela na obra do Senhor. Estudando para o meu filho, minha mãe sempre foi muito dinâmica. Então, todo mundo amava, todo mundo ama muito minha mãe. E eu sempre falava assim, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Aí ela virava pra mim e falava, você vai ser melhor que eu. Eles viram eu fui levantar, eu fui criança. E a igreja estava com um momento de necessidade. Os professores não tinham tempo suficiente. E eu sempre senti esse desejo no meu coração. Desde pequenininha eu também fui instrumentista, então sempre quando eu tinha aquele período de louvor antes da palavra, lá dentro eu tocava. E as crianças já me chamavam de tia. Então foi uma experiência maravilhosa. E nesse seminário de março eu vou fazer o período de louvor e a palavra vai ser a minha mãe. Senhor, dá capacidade, porque às vezes a gente sente que não está se esforçando o suficiente. Mas o Senhor sempre vai lá, mostra, capacita. A minha primeira aulinha também foi uma bênção. Eu fiz uma dinâmica muito legal com as crianças e ela falou, como assim? Não é possível que isso aconteceu. Então, ver, sabe, que você está passando herança, que você está passando conteúdo, elas estão entendendo, o Senhor está te usando para realizar o testemunho de poder é maravilhoso. E para finalizar, nós somos primas, então a gente fechou juntas. Andávamos bem próximos, e quando eu faltava à escola, eu não queria ficar em casa, e aí eu ia pra casa da mãe dela. Então eu sabia que ela estava lá fazendo o almoço, e estudando, lendo a palavra. E eu achava que ela lendo a palavra. Ele pode sério, que assim. Só que o meu chamado, eu entendia que era o louvor. O louvor é muito importante pra mim. Muito mesmo. E quando eu fui assistir o Batalha, eu fui aos 13 anos. E eu ficava, essa vai ser só a minha atenção. Eu vou poder sobre o meu coração. Cantar, ser cientista. E a gente agora está na mesma igreja, eu acho que são pouquíssimas crianças. E eu era de igreja, ela tinha muitas crianças, muitas pessoas. E muito pouquinhas crianças. Eu sempre tinha igreja, então eu ficava, eu quero o final de uma tela. Eu quero que elas cantem como eu cantava, como as crianças da minha época cantavam no rosto, cantavam alegria no rosto. E aí, o Senhor me levantou no mesmo dia, mesmo. E aqui eu fiquei um pouco chateada comigo mesmo, porque eu não consegui, eu consegui esse trabalho e acabei que foi porque as coisas eu não consegui tocar nesse dia. Eu tenho muito chateada, porque eu não tocar.
E aí eu fiquei, Senhor, eu tô sério, por que eu tô chateada? Era uma coisa de desespero. Eu falei, Senhor, tá feliz, tá feliz. Eu comecei muito com o Senhor durante o curso. Ganhei os presentes. E foi isso que foi votada. E tem sido uma vez. O Senhor falava, quando eu estava nesse processo, ia aumentar os outros crianças, porque esse livro já aumentou. Glória a Deus. Começaram com a irmã, levando umas crianças, e agora os pais já estão indo, então tem sido uma bênção. E aí, você está fazendo trabalho de evangelização nas quartas-feiras, ensinando instrumentos para eles. E aí, começou a ensinar instrumentos que era o nosso desejo, hein? Que bênção, gente. Assim, eu não tenho como agradecer ao Senhor por esse momento. Para ressaltar uma coisa que ela falou muito importante, que ela se predispôs antes, né, de ser levantada. Isso é muito, muito bacana. Nós temos que ter essa iniciativa, né? E incentivar que a nova geração tenha essa mesma iniciativa. E aí, para a gente finalizar, eu quero ouvir o testemunho dessas duas, que foi muito e o seu também. Pode falar. Irmãs, é meu sonho ser professora. Eu não sou filha de professora, eu entrei na igreja adolescente. Eu não fui filha de professora, eu entrei na igreja adolescente e eu fui pelo trabalho de evangelização das classes e tinha uma professora muito importante que cuidou de mim nesse período e eu queria ser como aquela professora. Graças a Deus, eu quero ser igual a tia Geninha. Mas eu não fui levantada professora de casa, fui levantada de louvor, projeção. Se pudesse ser levantado para a limpeza da igreja na época, a diferença não foi levantada, mas eu não fui levantada professora, porque na região era como Rebeca comentou, senhoras que eram professoras. Então eu mudei, voltei a morar em São Paulo, e aí lá tinha muitas professoras. Eu falei, o que é, Sinane? Não vai rolar você ser professora, mas continuei orando ao Senhor. E com alguns meses eu fui levantada professora, e como fui levantada já dando aula no seminário, tudo foi acontecendo. E o Senhor deu dom, no trabalho que eu estava fazendo de professora, eu estendia várias roupinhas de criança e eu não imaginava a proporção que aquilo ia tomar. E eu era jovem, né? Então eu falei, Senhor, não vão ser vários filhos. E nisso, nós começamos a ter caravanas ali de irmãos de São Paulo, ir para o Rio, ir para Rocinha, ir para Minas. E me entregaram uma Bíblia pronta. Eu não sou a irmã do EVA, eu não sei fazer. Eu encomendo. Me entregaram uma Bíblia pronta e falou assim, Nani, ó, hoje a gente vai dar aula na rua, então tá aqui sua Bíblia, vai. E eu, tipo assim, o que eu faço? E dali a gente foi assim, a figura da Bíblia. gravada, dando aula na rua. E eu tinha aquele dom, né, Senhor, eu vou estender muitas roupinhas. Eu achava que era aquilo. Era levar a palavra do Senhor nas ruas, era falar do Senhor nas classes. Só que o Senhor foi além. Nós começamos o trabalho do Crescendo no Manaim, lá em São Paulo. E o Senhor, assim, operou maravilhas no nosso meio. Algo que era muito pequeno, o Senhor transbordou. Nós depois conseguimos ver esse trabalho acontecendo aqui no Manaim, né, através do Unidos em Família. Mas, como Regi, eu me casei, me mudei de cidade. Para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e lá não tinha o trabalho do Crescendo no Manaim. Eu acho que eu chorava por simples não, né? Orando ao Senhor para que a gente tivesse aquela experiência ali. E aí, no Manaim, foram várias crianças, e elas assim, sentadas com os pais inquietos, teve a primeira aula, e o pastor falou assim, alguma professora pode reunir com as crianças? Porque, para a gente continuar a aula, eu já estava entendendo. E ali a gente começou Crescendo no Manaim, que eu brincava com o pastor, que era o Crescendo no Manaim clandestino. Porque nós não tínhamos, né, uma equipe. E aí o pastor colocou diante do Senhor, o Senhor permitiu. Então, aquelas roupas foram estendidas, né? A gente começou com uma equipe, depois nós viramos uma equipe para honra e glória do Senhor. E hoje eu pude já ver irmãs que se voluntariaram para participar da equipe, mesmo não sendo professora. E eu falava assim para elas, isso é só um detalhe. E hoje todas as irmãs que se voluntariaram como jovens são professoras. Glória a Deus. Vamos lá. Parecinho o Senhor. Pode passar, pode não, mas... Tem lá a classe de bebês também? Tem. Bom, e quem é professor de bebês? A Lari. Tem algum bebê? Tem. Minha filha. Nossa, bacana. Bom, e outra palavra? Sou de onde? Esse aqui é o
unidade do Espírito. Vários lugares, mas todas devemos para fora. Bom, e com relação ao seminário, vocês vão embora hoje ou vão continuar? Vamos continuar. A festa não acabou ainda. Pode acabar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da nossa experiência. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, por terem topado participar desse nosso encontro improvisado, tripé improvisado, microfone improvisado. Deus sabe como que eu fiz seu microfone, Deus sabe que eu não consegui. Mas ó, foi perfeito do jeito que tinha que ser. Eu dou para ser pela vida de cada um de vocês. E agora espero que no próximo Maranhão que vem a gente se reúna de novo. E aí vai ser bem melhor, vai ser bem maior e nós vamos ter mais Cristo aqui sentados. E que o Senhor ele possa fortalecer muito as nossas vidas desse chamado e que possamos incentivar outras pessoas também a buscar o Senhor e a servi-lo como professores de ciência. A paz do Senhor Jesus!